Olá, que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Para mudar o curso da história humana, Jesus não escolheu um exército de guerreiros, nem convocou os filósofos e eruditos de seu tempo. Ele caminhou pelas margens empoeiradas de um lago de água doce na Galileia e com uma simples, mas irresistível frase, "Sigam-me", começou a reunir o grupo mais improvável e extraordinário de homens que o mundo já conheceu. Eram homens comuns, trabalhadores com mãos calejadas, corações cheios de esperanças e falhas, que não tinham ideia de que suas vidas estavam prestes a ser transformadas para sempre, tornando-se os pilares de uma fé que tocaria bilhões de almas. Nas margens do mar da Galileia, onde o cheiro de peixe e sal preenchia o ar, vivia um homem chamado Simão. Pescador de profissão, impulsivo por natureza, ele lutava diariamente contra as águas para sustentar sua família. Ao seu lado, trabalhava seu irmão André. André era um buscador. Antes de conhecer Jesus, ele havia sido um discípulo do profeta João Batista. Foi ele quem primeiro ouviu João declarar, ao ver Jesus, "Eis o Cordeiro de Deus." Intrigado, André seguiu Jesus e, após passar um dia com ele, sua vida mudou. A primeira coisa que ele fez foi correr para encontrar seu irmão. Com os olhos brilhando de entusiasmo, ele anunciou, "Encontramos o Messias." E assim André, o conector silencioso, tornou-se a ponte que uniu Simão a Cristo. Ao olhar para o pescador robusto, Jesus viu além da superfície. "Tu és Simão, filho de Jonas", disse ele. "Tu serás chamado Cefas", que significa Pedro ou rocha. Naquele instante, Jesus não apenas rebatizou um homem, ele declarou um destino. Pouco tempo depois, enquanto os irmãos lançavam suas redes, Jesus os chamou oficialmente. "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Sem hesitar, eles deixaram tudo para trás. Pedro rapidamente se tornou a voz do grupo. Sua natureza ousada o levou a momentos de fé extraordinária e a falhas espetaculares. Foi ele quem, por revelação divina, declarou, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E foi ele quem, em um impulso de fé, gritou em meio a uma tempestade, "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Por alguns momentos, Pedro fez o impossível, andando sobre o mar revolto. Mas quando desviou os olhos de Jesus e focou na força do vento, o medo o afundou e ele clamou, "Senhor, salva-me." Jesus o resgatou com uma repreensão gentil. "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Essa cena resume a essência de Pedro. Uma fé imensa, misturada com uma humanidade terrivelmente real. Ele, junto com Tiago e João, formou o círculo íntimo de Jesus. Ele testemunhou a transfiguração, vendo a glória divina de Cristo no monte. Ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada com um simples toque. Mas ele também adormeceu no Getsêmani, quando Jesus mais precisava de sua vigilância. Sua impulsividade o levou a sacar uma espada para defender Jesus, cortando a orelha de um servo, apenas para ser repreendido pelo Mestre que veio para curar, não para ferir. Sua maior falha, no entanto, veio na noite da traição. No pátio do sumo sacerdote, aquecendo-se junto ao fogo, o homem que prometera morrer por Jesus o negou 3 vezes, exatamente como o Senhor havia previsto. O canto do galo foi o som que quebrou seu coração, e ele saiu e chorou amargamente. Mas a história de Pedro é a história da graça redentora. Após a ressurreição, à beira do mesmo mar onde o chamara, Jesus o restaurou. 3 vezes ele perguntou, "Simão, tu me amas?" Cada sim de Pedro curou uma negação. E a cada resposta, Jesus lhe deu uma missão.
apacenta as minhas ovelhas. O fracasso não o desqualificou, a graça o requalificou. E foi esse Pedro, forjado no fogo da falha e restaurado pelo amor, que se levantou no dia de Pentecostes e, cheio do Espírito Santo, pregou com tanta ousadia que 3.000 almas se converteram. A rocha instável havia se tornado o fundamento sobre o qual a igreja primitiva seria construída. A tradição nos diz que, após anos de ministério, ele foi martirizado em Roma, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo por não se sentir digno de morrer como seu Senhor. Ao lado de Pedro e André estavam outros 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles tinham um negócio de pesca próspero, mas quando Jesus os chamou, eles também deixaram o barco, as redes e até o pai para trás, em um ato de entrega radical. Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão, um nome que capturava perfeitamente seu temperamento impetuoso e zeloso. Eles eram passionais e, por vezes, equivocados. Em uma ocasião, quando uma aldeia samaritana não quis receber Jesus, Tiago e João perguntaram indignados: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus os repreendeu severamente, ensinando que sua missão era de salvação, não de destruição. Em outro momento, a ambição deles veio à tona quando sua mãe pediu a Jesus que seus 2 filhos se sentassem à sua direita e à sua esquerda no reino. Jesus, pacientemente, explicou que a grandeza em seu reino não era sobre poder, mas sobre serviço e sacrifício. E o sacrifício veio. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa, cumprindo a profecia de Jesus de que ele, de fato, beberia do mesmo cálice de sofrimento. João, o irmão mais novo, teve uma jornada diferente. Conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, ele desfrutou de uma intimidade única com o Mestre. Foi ele quem reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia. Foi o único dos 12 que permaneceu ao pé da cruz, onde Jesus lhe confiou o cuidado de sua própria mãe, Maria. Após a ressurreição, ele foi o primeiro a crer ao ver o túmulo vazio. O Filho do Trovão, com o passar dos anos e a profunda meditação sobre a vida de Cristo, foi transformado no Apóstolo do Amor. Seus escritos, o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse, estão repletos de temas como amor, luz e verdade. A tradição diz que ele viveu uma vida longa, liderando a igreja em Éfeso e sendo exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação apocalíptica. Ele foi o último dos apóstolos a morrer, o único que não enfrentou o martírio, deixando um legado que define a essência da fé. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O chamado se estendeu a Filipe, também de Betsaída, um homem de natureza prática. Jesus o encontrou e disse simplesmente: segue-me. A resposta de Filipe foi imediata e contagiante. Ele correu para encontrar seu amigo, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e anunciou: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu. Natanael, um homem sincero, mas cético, respondeu com o famoso preconceito regional: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não argumentou. Ele usou a frase que se tornaria a essência do evangelismo: vem e vê. Quando Natanael se aproximou, Jesus o desarmou, declarando: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Chocado, Natanael perguntou como Jesus o conhecia. A resposta de Jesus revelou seu conhecimento sobrenatural. Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aquele momento de privacidade exposto divinamente quebrou todo o ceticismo de Natanael. Sua resposta foi uma das mais claras confissões de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus,
Tu és o Rei de Israel. De cético a crente em um instante, Natanael nos ensina que um encontro pessoal com o Cristo, que nos vê em nosso lugar secreto, é suficiente para transformar toda a nossa visão de mundo. O grupo que Jesus formou era um mosaico fascinante de personalidades. Entre eles estava Tomé, cujo nome significa gêmeo. Ao contrário da imagem popular que o reduz a um incrédulo, os evangelhos o retratam como um homem de lealdade corajosa, mas também de uma honestidade questionadora. Quando Jesus decidiu voltar à Judéia, um lugar perigoso onde já haviam tentado apedrejá-lo, os discípulos temeram. Foi Tomé quem, com uma coragem sombria, declarou aos outros: "Vamos também nós, para morrermos com ele." Ele estava disposto a morrer com Jesus, mesmo que não entendesse completamente o plano. Sua confusão honesta também se revelou na última ceia, quando Jesus disse que eles sabiam o caminho para onde ele ia. Tomé interveio, falando o que talvez todos pensassem: "Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?" Essa pergunta sincera deu a Jesus a oportunidade de proferir uma de suas declarações mais profundas: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O momento mais famoso de Tomé, no entanto, veio após a ressurreição. Ausente na primeira aparição de Jesus, ele se recusou a acreditar no testemunho dos outros, declarando que só acreditaria se visse e tocasse as feridas de Cristo. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente e foi diretamente a Tomé, oferecendo-lhe suas mãos e seu lado. Não sabemos se Tomé realmente tocou, mas sua resposta foi a mais alta confissão de fé de todo o Evangelho: "Senhor meu e Deus meu." A jornada de Tomé nos ensina que a dúvida honesta não é o oposto da fé. Muitas vezes é o caminho para uma fé mais profunda e pessoal. A tradição diz que essa fé o levou mais longe do que qualquer outro apóstolo, até a Índia, onde estabeleceu igrejas e foi martirizado por sua pregação. Em um contraste social gritante, Jesus chamou Mateus, também conhecido como Levi. Ele era um publicano, um coletor de impostos para o Império Romano, sentado em sua coletoria em Cafarnaum. Para os judeus, os publicanos eram a personificação da traição e da corrupção, colaboradores do opressor e pecadores notórios. No entanto, Jesus passou por ele e disse apenas: "Segue-me." E Mateus se levantou, abandonando uma vida de riqueza e segurança, e o seguiu. Seu primeiro ato como discípulo foi dar um grande banquete, convidando Jesus para sua casa, junto com uma multidão de outros pecadores e publicanos. Essa atitude escandalizou os fariseus, mas Jesus usou a ocasião para declarar sua missão: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Mateus, o proscrito, tornou-se um dos 12. A tradição o acredita como o autor do Evangelho de Mateus, um relato meticulosamente organizado que apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel, o cumprimento das profecias. O homem que antes registrava impostos para César, agora registrava as palavras do Rei dos Reis para a eternidade. O grupo também incluía homens sobre os quais as Escrituras falam pouco, mas cuja presença é um testemunho poderoso. Tiago, filho de Alfeu, muitas vezes chamado de o menor, para distingui-lo do irmão de João. Judas Tadeu, não o Iscariotes, que na última ceia fez a pergunta sincera: "Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?" E Simão, o Zelote. O título Zelote sugere que ele pertencia a um partido nacionalista judaico que defendia a revolta violenta contra Roma. A presença de Simão, o revolucionário, e Mateus, o colaborador romano, na mesma equipe é um dos maiores milagres silenciosos de Jesus. Em qualquer outro contexto, eles seriam inimigos mortais. Sob o senhorio de Cristo, eles se tornaram irmãos.
Jesus não veio para endossar uma agenda política, mas para criar um novo tipo de comunidade, onde as barreiras mais profundas de ódio e preconceito são desfeitas por sua graça. A vida desses homens mais obscuros nos ensina que o serviço fiel no reino de Deus não depende de reconhecimento público. Eles caminharam com Jesus, testemunharam seus milagres e deram suas vidas por ele, mesmo que seus nomes não aparecessem em destaque nos relatos. E então havia Judas Iscariotes. Ele foi escolhido como os outros, caminhou com Jesus, recebeu os mesmos ensinamentos e foi-lhe confiada a responsabilidade de tesoureiro. No entanto, algo em seu coração nunca se rendeu verdadeiramente. O Evangelho de João revela sua ganância e hipocrisia. A traição de Judas, planejada por 30 moedas de prata e selada com um beijo, é um dos atos mais sombrios da história. No final, tomado por um remorso que não se transformou em arrependimento, ele tirou a própria vida. Sua história é um aviso trágico de que a proximidade física de Jesus não garante a transformação espiritual. É possível andar com Cristo e, ainda assim, nunca lhe entregar o coração. Após a ascensão de Jesus e o suicídio de Judas, os apóstolos escolheram Matias para completar o número dos 12, um homem que havia seguido Jesus desde o início. Mas Deus tinha um plano ainda mais surpreendente. Ele chamou um apóstolo adicional de forma dramática, Saulo de Tarso, um fariseu zeloso e o mais feroz perseguidor da igreja primitiva. No caminho de Damasco, um encontro com o Cristo ressurreto o derrubou e o transformou radicalmente. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o pregador, o maior missionário e teólogo da igreja, o apóstolo dos gentios. Sua vida é a prova máxima de que a graça de Jesus pode transformar até o inimigo mais endurecido em seu servo mais apaixonado. De pescadores a coletores de impostos, de céticos a revolucionários, de homens simples a mártires, os apóstolos eram um grupo de indivíduos falhos e comuns. Mas eles foram chamados por um mestre extraordinário, que viu neles não apenas o que eram, mas o que poderiam se tornar por sua graça. Eles deixaram tudo para trás e, nesse processo, ganharam o mundo e a eternidade. A jornada dos apóstolos nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Se você se inspira na transformação desses homens comuns e deseja que sua própria vida, com todas as suas falhas e virtudes, seja usada por Deus para um propósito maior, declare sua disponibilidade nos comentários, escrevendo com um coração rendido: Eis-me aqui, Senhor, usa-me.